daqui a pouco. Boa noite, então, pessoal. Agora vamos começar oficialmente a nossa aula, né? A gente sempre começa com uma conversinha. É bom, né? A gente se inteirar de coisas novas, trocar ideias e tal. E eu quero que vocês tragam também dúvidas ou colocações que vocês queiram fazer sempre, tá? Lembre-se que a faculdade é para desenvolver não só o assunto, a cabeça de vocês em relação ao assunto, mas a faculdade também é para desenvolver a cabeça de vocês como um todo. Um bom profissional, isso eu falo, olha, de cadeira, literalmente. Um bom profissional é aquele que está antenado nas coisas, o que está acontecendo em volta, né? Ainda mais quando a gente está no mercado, assim, daí isso é essencial, né? Mas continuando com a nossa aula, se vocês se lembram, final da nossa aula passada, eu dei um link para um vídeo no YouTube. Quem que assistiu? Eu não vi, professor. Dá tempo ainda, dá tempo. Puxar a orelha de vocês. Olha só, gente, vamos ser um pouco mais proativos, né? Vocês sabem, vocês são bons. É só a gente se mexer um pouquinho mais. De verdade, assistam aquele vídeo que eu coloquei lá na primeira aula, no último slide da primeira aula. Ele traz realidades muito importantes de como a poluição atinge a vida das pessoas, tá? A gente está aqui no nosso bem bom, etc. Mas vocês sabiam que tem pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro que vivem em lixões? Tem um documentário aqui do Brasil, esse que eu passei para vocês, esse link, é uma reportagem de um programa da Globo, feita uma parte aqui no Brasil e uma parte feita na Índia. A Índia tem a segunda maior população do mundo. Vocês estão ouvindo muito falar da Índia porque a gente está tentando importar a vacina de lá, né? Já vieram 2 milhões de doses e talvez venham mais. Eles estão com uma. A Índia já mandou gente para o espaço. A Índia tem bomba atômica, né? Bomba nuclear. A Índia tem a maior fábrica de vacinas do mundo. A Índia desenvolve vacinas. Tem uma vacina agora contra a Covid que é deles, desenvolvida 100% na Índia. Inclusive, o governo brasileiro tá falando em tentar comprar essa vacina. Mas a Índia tem desigualdades gigantescas. E nós, como administradores, a gente tem que começar a pensar nisso, né? É a realidade de uma sociedade. Por quê? Porque, professor, eu estou um pouco interessado nessas coisas. Mas espera um pouco. Você vai vender para quem? Você vai trabalhar para quem? Você vai prestar serviço para quem? Para a sociedade. Então a gente tem que estar antenado com o que ocorre na sociedade. E a Índia é bem interessante porque ela tem contrastes. E um desses contrastes, ao lado de pessoas muito ricas, tem milhões e milhões de pessoas muito, muito pobres. Então, a Índia tem uma condição assim bem surreal. O Brasil também já teve, e ainda em alguns lugares, apesar de ser proibido, o Brasil já teve pessoas em lixões. Pessoas que literalmente moram dentro de lixões. Pessoas que comem o resto que eu jogo no lixo, que nós jogamos no lixo. Então, nesse documentário, comparando realidades diferentes, essa reportagem que eu coloquei lá para vocês, dá para vocês verem bem isso. Tem um outro documentário, eu não coloquei o link aqui, mas ele é muito famoso, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, feito por um fotógrafo brasileiro, agora esqueci o nome, gente, mas o documentário se chama O Lixo Extraordinário. E ele mostra pessoas vivendo no lixão do Rio de Janeiro. Gente, eu garanto para vocês,
Assistam que vocês vão mudar bastante coisa na cabeça de vocês. Muita Poderia coisa. repetir, faz favor? Lixo extraordinário. Hein, prof, desculpa incomodar, mas o senhor tá com a câmera ligada? Eu tô. Ah, então eu vou sair daqui porque não tá aparecendo pra O mim. resto tá me vendo? Eu tô. Sim. Então, Clica nele, que eu acho que daí aparece. Você só não tá gravando a aula, né, prof? tô gravando. Ah, é que pra mim também não tá aparecendo. Mas para mim tá aparecendo. Pra mim não tava aparecendo também, mas clica na fotinho lá pra ver. Daí apareceu. A Rebeca que falou, né? Não apareceu ainda pra mim. Então não sei. Mas pra mim também não tava. Daí eu cliquei e apareceu. Olha, Rebeca, eu sou feio, Rebeca. Não vai perder muito, não, viu? Ai, ai, ai. Sou feio e velho. Gente, desculpa, eu não sei tudo dessa tecnologia, eu ainda estou aprendendo como vocês, né? É como se eu chegasse em sala de aula com capuz, assim, né? E vocês não me veem, né? Eu dou aula, mas vocês não me veem. Mas acho que a maioria está me vendo, então eu acho que o problema não é comigo, eu acho que o problema é daí no computador de cada um, né? Bom, mas eu estava falando, assistam Lixo Extraordinário, eu coloquei nos comentários aqui o nome do documento, tem no YouTube, vocês vão mudar bastante coisa na cabeça de vocês. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando tudo, inclusive da relação do ser humano com o meio ambiente. E é exatamente nisso que eu vou tocar hoje. Nesse assunto que eu vou tocar hoje. É assim, a gente fala tanto de meio ambiente. Eu estava lendo há pouco uma reportagem na Nature, maior revista científica do mundo, sobre os CFCs, clorofluorcarbono, que faziam um buraco na camada de ozônio, né? Eles foram praticamente banidos da face da Terra já há muito tempo, mas ainda tem gente que usa, até de modo ilegal. Mas assim, vocês já se tocaram qual é a relação de vocês com o meio ambiente? Ou melhor, eu vou expandir essa pergunta. Vocês sabem o que é meio ambiente? Boa pergunta, né? A gente vai tentar responder isso daqui a pouco. Mas o importante, e até como administradores, é bom que a gente comece a repensar o que está acontecendo. O meio ambiente é longe de mim, eu tenho a ver alguma coisa com o meio ambiente, eu interajo com o meio ambiente, eu dependo, não dependo dele, eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a refletir, né? Então é exatamente nisso que a gente vai conversar na aula de hoje, vai terminar a aula que vem, e daí a gente já começa trabalhando legislação ambiental, tá? Mas a gente precisa sedimentar bem forte a nossa ideia sobre o meio ambiente, entender, ter alguns conceitos básicos, o que é meio ambiente, para que serve, o que eu tenho que prestar atenção no meio ambiente, o que é importante para mim em relação ao meio ambiente. Tudo isso daí, gente, a gente tem que começar a refletir. E eu quero que vocês reflitam. Por isso que eu falei, olha, assistam o vídeo. Eu não sei nem se dá para eu passar um vídeo aqui, mas de qualquer maneira, eu acho que daí ia cansar um pouco aqui nesse momento, mas passar um vídeo, né? Em sala de aula é outros 500, mas aqui talvez cansasse um pouquinho. Mas assistam o vídeo. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na cabeça de vocês. Vocês vão começar a pensar bem diferente. O documentário Lixo Extraordinário, que é outro, né, que eu falei, também assistam. Esse é um pouco mais longo, acho que dá uma hora e pouco. Mas é fantástico para fazer a gente refletir, tá? E eu quero lembrar vocês que a profissão de vocês não é só ganhar dinheiro, não, tá? A profissão de vocês, o administrador, ele tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Muito, muito grande. Vocês empregam pessoas, vocês produzem produtos, processos, serviços.
Vocês fazem uma sociedade andar? Só que isso daí, eu posso ganhar muito dinheiro com isso, só que isso daí traz a responsabilidade. Eu estou fazendo certo para a sociedade? E a gente pode repensar isso em relação à questão ambiental. Então, vamos começar a discutir um pouquinho hoje? Vamos começar a ver o que é meio ambiente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Daqui a pouco vai aparecer. Deve estar aparecendo agora, né? Gente, semana passada, quando eu coloquei em modo total, né? Modo apresentação, vocês não viram eu passar de um slide para outro. Eu vou tentar colocar em modo de apresentação e ver se está passando os slides. Senão eu volto para esse modo que está agora, mas eu acho que o tamanho está suficiente para vocês verem aqui, né? Sem problema nenhum. Então, eu vou passar para o modo de apresentação. Tá, vocês estão vendo o meu slide, pessoal? Alguém Sim. fala? Professor, tá igual estava antes a tela. Tá. Ela não passou para modo total? Não. Que estranho isso. Vocês estão vendo o meu segundo slide? Ou ainda está no slide da capa? Tá na capa ainda. Gente, não dá para... E agora, vocês estão vendo o meu segundo slide? Sim. Tá. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Sem problema nenhum. Eu acho que está um tamanho suficiente, né? Para vocês verem. Ou vocês acham que está pequeno? Para mim tá bom. Eu acho que dá para ver de boa, professor. Ótimo. Qualquer coisa, por favor, me avisem, tá? Daí, para a próxima semana, eu vou tentar ver o que está acontecendo. Mas eu já vou avisando, eu não sou muito bom nessas coisas de informática, tá? Vocês têm que lembrar que eu sou uma geração um pouquinho mais velha que vocês. Bom, vamos lá. Então, nossa disciplina de sustentabilidade, semana 2, a questão ambiental. Eu sou o professor Klaus. Se por acaso tiver alguém que esteja vendo a nossa aula pela primeira vez, eu sou esse daí, Klaus Dieter Zauter. Vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre meio ambiente, né? Todo mundo pensa, poxa, o que é meio ambiente? A Amazônia. A Amazônia, né? Temos que proteger a Amazônia. A Mata Atlântica. Nós temos que proteger a Mata Atlântica. Né? Os oceanos, as baleias. Olha que legal. Mas meio ambiente é muito mais do que isso. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Eu queria que vocês pensassem. O conceito básico de meio ambiente é tudo que cerca ou envolve os seres vivos. Então, nós somos seres vivos. Opa! Primeira coisa, a gente faz parte do meio ambiente. Olha só que descoberta legal! Nós somos um ser vivo. Nós não somos robôs, nós não somos de outro planeta. Tem umas teorias por aí, mas não acreditem nelas. Vamos lá. Nós somos um ser vivo como qualquer outro no nosso planeta. Qual é a diferença? A diferença é que o ser humano tem uma capacidade intelectual, um cérebro que, além de grande para o tamanho do nosso corpo, né, é um dos maiores cérebros do mundo em relação ao próprio corpo, tá? A gente tem uma capacidade de processamento de informações muito grande. A gente tem uma capacidade de memória muito grande, né? Prestem atenção, vocês sabem que eu adoro cachorro. O cachorro é bem interessante, né? Você tá com ele em casa, brincando e tal, daí você sai. Se você sair 5 minutos e voltar, o cachorro vai achar que você saiu por uma semana. Ele vai ficar alegre de tal maneira que parece que você saiu uma semana. Se você sair uma semana e voltar, ele vai te tratar do mesmo jeito, como se você tivesse saído só 5 minutos. Ele tem uma memória de longo prazo mais
assim, restrita do que o ser humano, né? Todos os animais têm memória, todos os animais têm capacidade de processar informações, só que o ser humano tem uma capacidade muito maior. Vocês sabiam que minhoca tem memória? Não estou brincando, não, gente. Tem experimentos feitos mostrando que minhocas têm memória, mas a memória da minhoca é de curtíssimo prazo. Ela não chega a 1 minuto a memória da minhoca, tá? Depois ela esquece tudo. O sistema nervoso dela é bem rudimentar, mas é muito rudimentar. Tanto que uma minhoca, quando você corta a parte onde está a cabeça dela, pode regenerar. Isso já demonstra a primitividade do sistema nervoso dela. Então, olha, a primeira conclusão: nós fazemos parte do meio ambiente. Nós não somos separados. Meio ambiente é Amazônia. Opa, não. Meio ambiente é tudo que envolve os seres vivos. Gente, a minha casa que vocês estão vendo aqui, o meu escritório aqui, é meio ambiente. Meu bairro é meio ambiente. Minha cidade é meio ambiente. Meu estado é meio ambiente. Meu país é meio ambiente. Tudo é meio ambiente. Absolutamente tudo. A palavra ambiente vem do latim. Ela tem algumas origens diferentes, mas todas são semelhantes uma em relação à outra. Ambi, ao redor de ambos os lados. Ambi ou ambire, andar em volta, em torno de alguma coisa. É interessante que daí quando a gente pega essa expressão meio ambiente, a gente está falando uma redundância, porque meio também é entorno, envoltório, ambiente é ao redor de, andar em volta, em torno de alguma coisa. Então, quando a gente usa a expressão meio ambiente, a gente está falando uma redundância. A gente está falando duas coisas numa só. O espanhol também fala assim, médio ambiente, né? O inglês já é uma palavra, environment. O francês é environnement e o alemão é Umwelt. Né? Dizem que o alemão fala brabo, né? Não, parece mesmo, né? Mas é a entonação que o alemão dá. Umwelt. Opa, tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Opa. Não vi, professor. O Rodrigo Gasparim estava querendo entrar, Tá. já liberei para ele. Vamos voltar aqui então para a nossa aula, sem problema. Então, como eu estava falando para vocês, meio ambiente, essa expressão é uma redundância. E eu sempre brinco assim, isso é para mostrar o que é meio ambiente. A Amazônia é meio ambiente? Mas a tua casa é meio ambiente, teu bairro é meio ambiente. O rio que passa perto da tua casa, aquele rio que passa do lado da Uniandrade, né, na cidade universitária, o rio Barigui, é meio ambiente. O jardim da tua casa é meio ambiente. Né? Professor, eu tenho umas plantas aqui na janela, também é meio ambiente. Tudo é meio ambiente. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, opa, então, professor, não é só na Amazônia e na Mata Atlântica que a gente tem que pensar. Pois é. Claro que a gente tem que pensar na Amazônia, na Mata Atlântica, claro que a gente tem que pensar nas tartarugas, nas baleias, mas é muito importante vocês pensarem em tudo que ocorre à volta de vocês. Tudo isso é meio ambiente. Vocês estão vendo meu terceiro slide, meio ambiente natural e artificial? Sim. Ótimo. Desculpa perguntar, gente, é só para ter certeza que não está dando problema no computador. Então, quando a gente fala de meio ambiente, olha só que legal. A gente pode classificar o meio ambiente de duas grandes formas, a partir do que a gente vê à nossa volta. Meio ambiente natural e meio ambiente artificial. E eu não estou falando aqui só de espaço, metros quadrados, quilômetros quadrados, chão. Não, quando a gente fala meio ambiente natural e artificial, a gente está falando do espaço, né, o sólido,
mas também da condição para a existência de vida na Terra. Qual que dá a melhor condição, a pior condição? Qual que mantém a longo prazo, qual que não mantém a longo prazo, ou é mais difícil, e assim por diante. Qual a origem dos recursos, e assim por diante. Bom, é só pensar, né? Meio ambiente artificial, criado pelo ser humano. Artificial é sempre criado pelo ser humano. Ótimo. Então, o agronegócio é meio ambiente artificial, porque a gente vai lá, tira a floresta e planta. As cidades são meio ambiente artificial, porque o que acontece? A gente vai lá, tira a floresta e constrói nossas casas, nossos prédios, nossas universidades, escolas, mercados e etc. Então, a partir dessa ideia, a gente pode separar o meio ambiente artificial em dois grupos ainda: o fabricado e o domesticado. Olha, domesticado é aquele que você ainda tem as características básicas originais, só que ele está fazendo um serviço para você. Então, é o típico agronegócio. Então, florestas plantadas, pastagem, agricultura, isso que a gente chama de meio ambiente domesticado. O meio ambiente foi modificado, mas não foi modificado tão extensa e intensamente. Já as cidades... Nossa, gente, eu gosto muito de história. Então, volta e meia eu vejo pinturas, desenhos, até mesmo algumas fotos bem antigas de Curitiba, né? O centro da cidade, por exemplo, no começo do século XIX, 1810, 1820, eram fazendas. Não tinha quase mais floresta lá. Região ali da Praça Tiradentes, Largo da Ordem, tinha algumas casas, algumas coisas, etc. A casa mais antiga de Curitiba, ainda em pé, a Casa Romário Martins, ali no Largo da Ordem. Quase na frente daquela igreja que tem no Largo da Ordem. É de 1700 e pouco. Mas, então, começo do século XIX, 1800 e pouquinho, nossa, aquilo era quase desabitado, gente. Bem diferente do que é agora. O ser humano tem uma capacidade de mudar tanto o meio ambiente que literalmente a gente move montanhas. Vocês conhecem o Parque Tingui? A pedreira Paulo Leminski. O que é aquilo? A gente tirou montanha de lá. O Parque Tingui não, perdão, a Universidade do Meio Ambiente, não o Parque Tingui. Mas acho que o Parque Tingui também foi uma pedreira lá embaixo. Mas a pedreira Paulo Leminski é um ótimo exemplo. A gente tirou uma montanha de lá. Qual é o outro ser vivo que faz isso na Terra? Qual? Cupim, formiga fazem as casas, abelha, vespa, né? Alguns organismos maiores têm condição de modificar um pouco, mas não como ser humano. Não. Por isso a gente chama de meio ambiente artificial fabricado. A gente mudou intensa e extensamente a paisagem. Literalmente a gente moveu montanhas. Agora, meio ambiente natural, na acepção original da palavra, são regiões autossustentadas, onde que o próprio sistema ele vai se retroalimentando, fazendo com que aquilo funcione sozinho, né? Daí entra boa parte da floresta amazônica, alguma parte ainda que sobrou da Mata Atlântica. O meio ambiente natural ele se caracteriza por não ter ser humano ou ter baixíssimos índices populacionais de ser humano ali no meio, tá? Os próprios organismos ali, eles vão se autorregulando em população, em funções, em alimentação e assim por diante. Então, meio ambiente é natural e artificial. O artificial pode ser ainda dividido em fabricado e domesticado. Bom, a gente está nessa disciplina aqui para falar de problemas, na verdade, sabia? A gente tem que mostrar, tem que ver os problemas para daí tentar resolver. Ou fazer com que aqueles problemas nunca se tornem problemas, né? Aqueles ditos problemas. Então, assim,
O grande problema que a gente vê hoje, que vocês têm rinite porque o ar está poluído, que a gente toma água com sujeira, vide Rio de Janeiro, né, de novo com problema lá na água, porque a água está poluída. A gente come produtos, legumes, vegetais e outras coisas com poluentes, porque o solo está poluído, né? Esses problemas ambientais, eles sempre existiram, mas nunca no nível que a gente está vendo hoje. Os problemas ambientais, que sempre existiram e hoje estão muito mais fortes, veio por quê? Por causa do uso dos recursos naturais que o ser humano tira do meio. Então, ele pega os recursos naturais, já vou mostrar, e produz bens e serviços. Só que o que ele faz? Ele tira, então ele já está desequilibrando o meio, daí ele produz bens e serviços, e quando não precisa mais, joga de volta. Então ele despeja materiais e energia não aproveitados de volta no meio. E isso provoca mais desequilíbrio ainda, gente. E olha, eu falo para vocês, isso sempre aconteceu. Talvez quem gosta bastante de ir para o litoral já ouviu falar de sambaquis. Sambaquis são depósitos de lixo dos antigos indígenas que habitavam o litoral do Paraná e Santa Catarina. E uma parte ali de São Paulo, do sul do litoral do sul de São Paulo. Então os índios que viviam perto do mar, eles pegavam todos os restos de comida, ostras, mexilhão, cerâmica que quebrava e colocavam em um lugar só. Era o lixão deles. E isso 7.000 anos atrás, gente. 7.000 anos atrás. Era o lixão deles. Isso a gente sempre fez. O ser humano sempre fez isso. Agora, é claro que de um tempo para cá, isso está muito pior, gente, muito. E daí a gente pode dividir em duas grandes fases essa questão ambiental, pré e pós-revolução industrial. Mas o professor está metendo pau na Revolução Industrial. Não, graças a Deus tivemos Revolução Industrial, gente. Nós só estamos falando por computador agora, por internet, porque teve Revolução Industrial. Eu não estou falando que a Revolução Industrial foi um problema. O problema foi como a gente manejou as questões ambientais com a Revolução Industrial. Esse sim foi o problema, tá? A Revolução Industrial deu uma coisa muito boa, né? Que foi o aumento de escala. Você aumentando a escala, você diminui o custo fixo e daí você pode baratear o teu produto. Quanto maior a escala, mais você barateia o teu produto. Tem um limite, economicamente tem um limite, dá para calcular isso. Mas ele tende a diminuir o custo do produto e assim mais pessoas podem comprar. Quando começaram os celulares, nossa, eu me lembro, acho que foi 1900 e... Puxa, gente. Não sei se foi 97, 20 e poucos anos atrás, que eu estava viajando para dar uma palestra em Minas, e no aeroporto tinha um cara com um celular enorme, era aqueles por satélite, só diretor de empresa tinha esse tipo de celular e assim por diante. Hoje, praticamente todo mundo pode ter um celular, né? Eu falei para vocês, tudo que a gente faz, a gente tira do meio. Vocês já pensaram nisso? Mas plástico, professor, a gente não tira do meio, não tem plástico no meio. Mas tem produtos químicos, bioquímicos que nos auxiliam a fazer o plástico. Então, tudo a gente tira do meio. Tudo a gente extrai. E o que a gente extrai são os chamados famosos recursos naturais. Vocês se lembram lá do colégio? Tinha os recursos naturais não renováveis e os renováveis, né? Eu vou colocar mais um aqui para vocês. É uma interpretação do professor Klaus. Vamos ver? Então, olha, recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam, tem uma quantidade fixa no mundo. Acabou.
Então, por exemplo, se esgotam com uso petróleo, carvão mineral, gás natural. Se a gente tirar tudo, acabou, não tem mais. E tem aqueles que são esgotáveis, mas podem ser utilizados e reciclados. Areia, argila, metais, granito. Metais porque, olha só, o alumínio. O alumínio, você não extrai alumínio do meio, né? Você extrai o mineral para daí depurar e fazer o alumínio, né? O alumínio, latinha de alumínio, tomar uma cervejinha. Depois da aula, gente. Não durante a aula, tá? Depois da aula, tomar uma cervejinha. Aquela latinha, ela pode ser reciclada, 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 reciclada e assim por diante. Então, se a gente fizer um grande esquema mundial de aproveitar esse tipo de material, a gente nem precisa tirar mais do meio, né? Na verdade, a gente precisa porque de vez em quando tem que colocar um pouco de matéria-prima virgem, para não perder totalmente a qualidade. Papel dá para fazer bastante, plástico dá para fazer bastante, e assim por diante. Mas os recursos naturais não renováveis, eles se caracterizam por ter uma quantidade finita no meio. Acabou? Acabou! Não tem mais nada. Aqueles renováveis são que se renovam o tempo todo. E a gente pode separar em dois grupos. Pensem comigo, vamos, não tem nexo. Olha lá, tem aqueles que não se alteram com o uso. Energia solar, ventos, marés. Energia solar, vento e maré sempre vai ter. Só tem uma hipótese de não ter mais energia solar, vento e maré. Se o planeta Terra desaparecer, explodir. Daí tanto faz, né? Se tem energia solar, vento e marés, não tem mais planeta. Então, tanto faz. Então, os recursos naturais renováveis que não se alteram com o uso, eles vão continuar sempre, sempre, sempre. Mas também tem aqueles recursos naturais renováveis, quer dizer, que eles se renovam, mas se o ser humano não souber manejar, vai esgotar. Então, eles se alteram com o uso. Eles se renovam, mas eles podem se alterar com o uso, se esgotar, se manter ou mesmo aumentar. Querem ver um exemplo? Madeira, lenha. Se a gente tirar todas as árvores, professora, as árvores não crescem? Tem a sementinha que cai no solo, cresce e vira uma nova árvore? Isso é bem típico de um recurso natural renovável. Mas e se a gente tirar todas as árvores? Não vai mais ter árvore para dar semente e a semente dá origem a novas árvores. Então, apesar de ser um recurso natural renovável, ele pode ficar até o fim dos tempos aqui no nosso planeta. O problema é quando a gente tira tudo. Por exemplo, esse é um exemplo de extinção, né? Extinção. Eu até, junto com um aluno do curso de Biologia, da Uniandrada, a gente mandou um artigo científico para a Revista Brasileira de Bioética falando sobre a desextinção. Será que a gente pode reviver uma espécie que já foi extinta? E daí a gente faz uma série de considerações éticas, técnicas e assim por diante. Mas é o princípio da extinção. Quantas espécies animais já foram extintas? Quantas espécies vegetais já foram extintas? Né? Quantas raças de animais domésticos, por exemplo, já foram extintas? E a gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso, né? Cardume de peixe, por exemplo, no mar. Ótimo, vamos pegar a sardinha. Eu não gosto de sardinha, mas tudo bem. Vamos pegar a sardinha, vamos. E se acabar? Não vai mais ter sardinha. Simples. A gente até pode. Professor, mas quer dizer que a gente não pode explorar nada disso? Claro que pode. Pode pegar lenha, pode pegar cardume de peixe, pode usar o solo, pode plantar colheitas anuais, pode colocar rebanho em cima, vaca, boi, né, gado em geral, búfalo, carneiro, pode fazer tudo isso. Só a ideia é não deixar se extinguir. Quando
um sistema, um organismo se extingue, é muito difícil trazer de volta. Mas é muito difícil trazer de volta. Tá? E tem aqueles que, na interpretação do professor Klaus, aqueles recursos que podem ser renováveis ou não renováveis, eles se alteram com o uso. E aí eu quero dar um grande exemplo para vocês e quero fazer vocês pensarem. Água. Alguém pode me dizer, tem chance de acabar a água no planeta? O que vocês acham? Vou até interromper aqui. Vamos lá. Eu quero a opinião de vocês. Tem chance de acabar a água no planeta? Todo mundo fala de água o tempo todo, né? A água vai acabar. Nós ficamos sem água aqui. Aliás, ainda estamos em sistema de rodízio em Curitiba, né? Hoje choveu bastante a partir da tarde. Eu acho que ainda está chovendo aqui na minha casa. Acho que ainda está chovendo um pouquinho. Eu tenho um depósito de água de chuva, uma cisterna para 6.000 litros aqui que eu capto e uso essa água de chuva para bastante coisa. Vocês acham que pode acabar a água no planeta? Eu quero a opinião de vocês. Eu acho que a água doce, professor, talvez. Olha só, o Henrique já está indo um pouco mais longe. A água no planeta, gente, eu falo para vocês, nunca vai acabar. Tem que acabar o planeta para acabar a água do planeta. Né? O Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano que foi para o espaço, né? Comecinho da década de 60, acho que 61. Ele foi até lá em cima e falou: o planeta é azul. Como assim o planeta azul? Azul por causa da impressão da água, da reflexão dos raios solares na água dá essa cor azul. E ele via azul por toda parte. A gente tem muito mais corpos de água, como oceanos, mares, lagos, rios, do que terra firme. Né? Então, oi, Gabriela, quer falar algo? Não, professor, desculpa. Não, eu pensei que você estava querendo falar algo. Mas então, assim, gente, eu tenho uma notícia para vocês. A água nunca vai acabar. O que pode acabar? A água potável. A água doce, como o Henrique falou, a água doce potável, esta pode acabar. Mas, olha só, por que Curitiba está tendo esse problema todo? Aqui no fundo da minha casa passa um riozinho. É pequenininho, mas passa. A gente tem o Rio Barigui, que é bem maior, né? A gente tem o Rio Iguaçu. Alguém de vocês teria coragem de pegar um copo d'água, colocar ali no... Ó, copo d'água. Colocar ali no Rio Barigui e beber? Sai duro. A Camila só fez assim. O riozinho aqui de trás de casa, meu terreno termina no riozinho. Tem até uma área de mato, assim, que não faz parte do jardim, para tentar proteger o rio. Quando meus pais compraram aqui na... Puxa vida... Nossa, faz tempo já. Uns 55 anos atrás, antes de eu nascer, então vocês já podem ver que eu tenho menos de 55. Antes de eu nascer, eles compraram aqui, meu pai disse que pescavam no riozinho aqui atrás, bem aqui assim. O riozinho tá, não estou brincando com vocês, uns 40 metros de mim. Meu terreno vai até o riozinho. Tinha gente que pescava. Eu não me lembro desse rio com água limpa. Uma vez minha filha, acho que ela tinha uns 7, 8 anos, ela falou: pai, tem gente tomando banho no rio. Nossa senhora, imagina com quantas doenças deve ter saído aquelas pessoas. Eu já vi patinho nesse rio. Não sei se ele sobreviveu, mas eu já vi patinho ali nesse rio. Né? Um casalzinho de patinho no rio, uma vez. Curitiba não tem nenhum rio tecnicamente vivo. O que a gente chama de rio vivo, que suporta uma série de relações tróficas, né, vários organismos diferentes se alimentando ali dentro, não temos nenhum. Nenhum. Eu não estou brincando, gente. Tecnicamente vivo não temos nenhum rio. Temos rios que têm vida,
mas não são rios tecnicamente vivos. Então, gente, voltando aqui ao nosso slide, a água, ela nunca vai acabar. Como água, como estado líquido, como H2O. O problema é que pode acabar a água potável, a água doce potável. Com tanta água, tantos rios em Curitiba, a gente tem problema de água. São Paulo, a cidade de São Paulo já capta água a 150 quilômetros de distância. Bom, então a gente retira esses recursos do meio para usar. Professor, mas a gente precisa. Claro, não estou dizendo. A gente precisa desses recursos. Óbvio. Eu estou na minha casa, eu tenho meu carro, meu computador, a cadeira, a comida que eu como, a roupa que eu visto. Eu preciso desses recursos. Claro. Mas a qual custo? Como? E daí a gente produz algo para a sociedade. E aí que entra o problema. A gente tem uma sociedade hoje muito grande, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E todas necessitando de diferentes recursos em diferentes quantidades. Imagine quanto recurso a gente não tem que tirar do meio. Teve um pensador chamado Malthus, ele publicou um livro em 1798. Gente, 1798, 233 anos atrás. Ele publicou um livro chamado Ensaio sobre a População. Há 233 anos atrás. E ele já falava no livro dele que a população, quando não controlada, tende a aumentar em uma progressão geométrica. Vezes. Quando os meios que vão alimentar, que vão dar condições para essa população, só crescem numa progressão geométrica, mais. E o que acontece a partir daí? Escassez, principalmente de alimento. E aqui está a teoria do Malthus. Então, os recursos, eles crescem em uma progressão geométrica. Por isso que essa linha está em 45 graus com a horizontal. Agora, a população cresce em progressão geométrica, né? A população cresce muito rápido. Durante muito tempo ela foi baixa, de repente ela começou a subir. Enquanto a população estava abaixo da linha dos recursos, ótimo! Eu tenho mais recursos do que a população precisa. E agora, quando a população passou os recursos? A partir de agora, eu tenho mais população do que recursos à disposição. E Malthus chamou esse ponto de crise. O Harding, em 1968, ele escreveu um artigo bem interessante chamado A Tragédia dos Comuns. Quem ele chamou de comum? Não os ricos, não os políticos. Nós que somos da classe pobre, da classe média, nós somos os comuns. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que certos problemas não têm solução técnica. Por exemplo, a população. A Terra é finita. Ela só tem uma quantidade finita de recursos. Por isso, ela só pode suportar uma população finita. Mais do que isso, a capacidade, que a gente chama de capacidade de suporte do planeta, mais do que isso, a Terra não aguenta. E daí o que acontece? Algumas pessoas vão receber os recursos que precisam e outras pessoas não. Hoje, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, onde morar, não tem água potável, não tem esgoto, não tem educação, como vocês. Dos 7 bilhões de habitantes, mais ou menos 1 bilhão vive na extrema pobreza, sem recurso algum. Por quê? Os recursos são canalizados para quem tem mais condições financeiras. Eu sempre falo, nós não somos ricos, né, gente? Mas
A gente está melhor do que muitos, mas muitos mesmo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E essa é exatamente o título do trabalho do Harding. 1968, 53 anos atrás. Como a Terra é finita, os recursos na Terra são finitos, uma parte da população vai ficar sem recursos. Isso é triste ou não é triste? A gente não tem que começar a pensar um pouco sobre isso? Na década de 60, alguns especialistas em diferentes áreas, economia, estatística, ecologia, agricultura, indústria, etc., começaram a se reunir e discutir exatamente a ideia do Harding, a tragédia dos comuns. Eles se reuniam basicamente em Roma, na Itália, e formaram o chamado Clube de Roma. E daí eles começaram a fazer uma série de simulações estatísticas, e eles chegaram à seguinte conclusão: olha, se a gente continuar gastando os recursos da maneira como estamos fazendo agora, vamos ter problemas. E eles fizeram um grande relatório, esse relatório foi chamado Limites ao Crescimento. Por quê? Eles falavam que o crescimento acelerado pela oferta de recursos vai um dia acabar. E quando essa oferta de recursos diminuir, a produção vai diminuir, produção industrial, produtos, processos, serviços. Vai morrer mais gente, vai ter mais doença, vai ter mais subnutrição e assim por diante. Vamos ver aqui, olha, essa linha vermelha contínua aqui é a população, tá? E a linha azul pontilhada, essas são os recursos naturais. Olha que legal, a população vai subindo, os recursos naturais vão descendo. A população vai subindo, os recursos naturais vão descendo. Eles colocaram lá no relatório Limites ao Crescimento, feito no começo da década de 70, que o ponto-chave, o ponto de crise lá do Malthus, aqui, ó, o ponto de crise que o Malthus falou em 1798, este ponto de crise ia acontecer em 1999, tá? Olha só, onde que a população passa a oferta de recursos naturais. Quando a população passa a oferta de recursos naturais, quer dizer que cada ser humano vai ter menos recursos à disposição para ele mesmo. Porque eu vou ter mais gente com menos recurso natural. A produção de comida vai cair, a produção industrial vai cair, até a poluição vai cair, né? Porque eu vou ter menos serviços, a expectativa de vida vai cair, produção de petróleo vai cair e a população vai cair. Vai ter um colapso. Eles calcularam lá no começo da década de 70, se a gente não fizesse nada, a nossa população ia chegar em 2100 com 5 bilhões de habitantes. Agora, se a gente fizer algo, nós vamos chegar a 2100 com 11 bilhões de habitantes. Nós estamos agora em 7 bilhões, tá? Só deixando claro para vocês. Chegou o ponto de crise? Eu particularmente acho que ainda não. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Não sei se vocês vão concordar. Vou até interromper aqui o compartilhamento e voltar. Eu tenho uma teoria. Vocês já notaram? Eu vou usar uma expressão aqui, por favor, é meio chula, tá? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês já notaram, assim, você está em algum lugar, começa a entrar água. A água vai subindo. Está no tornozelo. Está no tornozelo. Está subindo um pouco. Chegou no joelho. Chegou no joelho. Bateu na bunda. Deu até aquele friozinho assim na bunda. Né? A água bateu na bunda. A gente está começando a sentir perigo. A água bateu na bunda. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês já viram aquela expressão? O cara só faz alguma coisa quando a água bate na bunda? É exatamente isso. É exatamente isso. Isso é característica do ser humano. E não é brasileiro, alemão, americano, francês, africano. Não, isso é do ser humano. Quando a água bate na bunda, alguma coisa tem que fazer. Vocês, alunos, são assim.
Vocês, primeira prova. Não estudar, tira a nota que der. Segunda prova, professor, eu preciso de 15 na prova e ela só vale 10. Entrei em desespero. Não é verdade? Não é verdade? Vão dizer que eu estou mentindo. Eu também fui aluno, gente. Tá certo que faz bastante tempo, mas eu fui aluno. E sou professor há muito tempo. Né? Então, quando a água, a nota baixa bate na bunda, ou eu tenho que fazer o trabalho do professor Klaus. Aliás, semana que vem já vou passar trabalho para vocês, viu? Eu tenho que fazer o trabalho do professor Klaus. Eu tenho 4 semanas para fazer o trabalho do professor Klaus. Quando que eu vou fazer o trabalho? Olha a cara do Rodrigo. Olha a cara de sem vergonha do Rodrigo. Né? Vou fazer no último dia. Daí entra em desespero. Daí o aluno fala, mas professor, eu fiquei a noite inteira acordado fazendo seu trabalho. O problema é seu. Você teve 4 semanas para fazer o trabalho, por que ficou essa noite inteira acordado? Podia ter feito meia hora por dia durante 4 semanas e ia fazer uma tese de mestrado. Né? Mas quando a água bate na bunda, e é assim que ocorre em relação ao meio ambiente também, é o ponto de crise do Malthus, do Clube de Roma, né, no relatório Limites ao Crescimento. A minha teoria, gente, é a seguinte, que quando a água vai subindo, começa a bater na bunda, começa a subir, tá aqui assim, alguma coisa a gente faz. A gente inventa uma nova tecnologia que gasta menos recurso, a gente inventa uma nova tecnologia que usa um recurso renovável em vez de um não renovável, né? Eu estava lendo hoje que a Dinamarca vai construir uma usina eólica de vento no mar, na costa da Dinamarca, que vai ter capacidade de fornecer energia elétrica para 4 milhões de casas. Quer dizer, para todas as casas da Dinamarca. E eles ainda vão exportar energia eólica para a Europa, para o resto da Europa. Isso só uma usina. Hoje a gente tira energia elétrica de correntes subterrâneas de rio, corrente de água. Vão ali no Parque Barigui. Tem aquele parafuso de Aristóteles. Já foram lá? Vão lá no Parque Barigui. Sério, não estou brincando. Não é para ir para o Pavilhão da Cura. Né? Um dia a gente vai no Pavilhão da Cura. Por enquanto ainda não. Mas dá uma olhada no Parque Barigui. Ali, quando acaba, perto da BR, quando acaba o lago, tem até uma pontezinha, uma mini represa, né? Que represa, faz o lago do Parque Barigui. E daí sai para o rio. E esse é o rio que passa do lado da Uniandrade, tá? Ali tem um parafuso de Aristóteles, que a água cai por ali, vai girando o parafuso e gera energia elétrica, né? Muitas casas hoje já têm painéis de energia solar. Esse é o meu sonho. Só que eu tenho um pinheiro do lado da minha casa. Eu não posso ter placa fotovoltaica, aquela para energia solar, no meu telhado, porque caiu uma pinha, já se foi a placa. Né? Daí perdi tudo, né? Então, eu tenho que esperar, e eu não vou tirar o pinheiro, eu tenho que esperar ele cair ou morrer, né? Espero que caia para o outro lado, não para minha casa, né? Mas há um ano atrás eu tinha um pinheiro enorme, de mais de 100 anos, a 1,5 metro da minha casa, ele caiu, eu ouvi ele caindo, inclusive. Caiu um dia, 9 de janeiro de 2020, lá por 11 horas da noite, eu ouvi ele caindo. Só que ele caiu para o outro lado do terreno, então não aconteceu nada com a minha casa. Gigantesco. Levamos um mês para retalhar o pinheiro, para tirar o pinheiro dali. Não estou brincando. Gente, a gente, quando a água está batendo na bunda, ou quando a água já está batendo aqui no queixo, a gente inventa alguma coisa. A gente inventa. Então, o ser humano tem isso, tem muita criatividade, muita capacidade intelectual. Na minha opinião, voltando aqui na nossa aula, eu não sei se vocês concordam, né? Se alguém discorda, pode falar. Esse ponto de crise, na minha opinião, a gente ainda não chegou. A gente está empurrando com a barriga. A gente está inventando novas tecnologias para não diminuir ainda mais os recursos naturais que a gente tem à nossa disposição.
Bom, a gente pegou os recursos do meio, produziu algo que a gente queria. Professor, mas a gente pode produzir as coisas, né? Pode consumir. Claro que pode, gente. Eu não estou dizendo que a gente não pode consumir. Inclusive, nosso trabalho como administrador de empresa é produzir coisas e vender, né? Mas a gente tem que repensar um pouco nas nossas vidas, nas nossas empresas, se a gente não está exagerando. Por exemplo, eu tenho um amigo na Alemanha, um alemão, que tem 2 celulares. Ah, um é para a firma dele, outro para particular. Não, não, os 2 servem as 2 coisas. Ele quer ter 2 celulares. Eu já perguntei para ele, mas Andreas é o nome dele, alemão mesmo. Eu conheço ele há mais de 30 anos. Andreas, 2 celulares não é muito. Não, eu quero, e pronto, acabou. Ele é aquele que gosta daqueles carros gigantescos, com motor muito forte, e etc. Só que eles poluem bastante, né? Gastam muito combustível. E assim por diante. Aliás, falando em gastar combustível, eu compro um carro todo feliz, coloco gasolina, coloco álcool, é um motor a combustão interna, ele queima aquilo, explode aquilo na verdade, transforma em energia mecânica, só que uma parte sai pelo cano de escapamento. Olha aí. A gente usou um recurso do meio, fez um produto, processo ou serviço e está jogando de volta para o meio aquilo que a gente não quer mais. Olha o professor Klaus nessa figurinha aqui, né? Olha o que ele está fazendo. Poluição. Né? Meio ambiente como recipiente de resíduos. A natureza, ela se desenvolveu durante milhões de anos para aproveitar restos um do outro, de diferentes organismos. Então, quando uma planta morre, vocês veem que ela vai apodrecendo e ela vai se incorporando ao solo, né? Os nutrientes que estavam ali dentro vão voltar para outras plantas. É a mesma coisa quando um ser vivo morre, um animal morre, né? Ele vai apodrecendo e vai voltando para o sistema. O problema é quando o ser humano começou a fazer coisas que a natureza não estava acostumada a absorver. Então, por exemplo, plástico e outras substâncias que a natureza não estava acostumada, não estava preparada. E isso começou a liberar produtos químicos extremamente tóxicos. Até eu estudo muito isso, tenho trabalhos publicados, a gente chama de ecotoxicologia, o efeito de substâncias criadas pelo ser humano em diferentes organismos do meio. Então, eu tenho uma linha de pesquisa com isso, inclusive estou orientando 2 trabalhos de TCC, da farmácia e da biomedicina, lá na Uniandrade, exatamente sobre isso. A gente vai testar o efeito de antibióticos criados pelo ser humano sobre alguns organismos. E daí forma o que a gente chama de poluição. Poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição é o ato ou efeito de poluir. Poluente é aquilo que polui. E aqui na nossa disciplina, a gente vai usar 2 palavras como sinônimos. Vamos considerar que poluir e contaminar é a mesma coisa. Tecnicamente, cientificamente, tem algumas diferenças, mas a gente vai usar como o mesmo. Quando a gente fala de poluição, gente, temos que tomar cuidado, separar. Tem 2 grandes fontes de poluição, as chamadas fontes naturais e antropogênicas. Natural é aquilo do meio, da natureza. Estando o ser humano no planeta ou não, vai acontecer. Por exemplo, o vulcão. Quando o vulcão explode, ele libera muitos poluentes que estavam lá no centro da Terra, ele principalmente enxofre, em quantidades enormes. E daí provoca um impacto muito grande sobre toda a vida em volta daquele vulcão. Mas é um sistema natural, a gente não tem o que fazer. Né? A gente está até tentando prever quando que vai explodir o vulcão e tal, mas tapar o vulcão não dá. O que nos interessa, e vai ser muito importante nessa disciplina, são as fontes chamadas antropogênicas. Antropo é ser humano, gênico é criado por. Então, é a poluição que é jogada no meio por fontes que são criadas pelo ser humano. Querem ver 2 exemplos? Fábrica e veículos. Mas pode ser a nossa casa com o lixo, a nossa casa com o esgoto do banheiro.
pode ser o nosso trabalho e assim por diante. Então, estes poluentes das fontes antropogênicas e seus efeitos no meio e como lidar no dia a dia é que a gente vai discutir ao longo da nossa disciplina. Esses poluentes podem ser classificados de diferentes formas, como primários e secundários. Primário é aquele que a gente joga no meio e ele já vai fazer um efeito no meio ambiente. Secundário é aquele que a gente joga no meio e daí por modificações biológicas, químicas ou físicas, eles se transformam em outro poluente que vai atacar os organismos no meio. Eu estudei um desses uns anos atrás, era um herbicida, o glifosato, um agrotóxico muito usado, é um agrotóxico mais usado no mundo. E junto com um grupo de pesquisa de vários lugares, inclusive da Argentina, a gente publicou. Na verdade, a gente não estudou o glifosato, a gente estudou um poluente secundário ao glifosato. O glifosato ele já é jogado no ambiente e ele já provoca um certo efeito. Mas quando ele é jogado no meio ambiente, ele começa a se decompor naturalmente. E um dos produtos dessa decomposição do glifosato é uma substância chamada AMPA. E o AMPA faz muito mal para o meio ambiente. Ele faz mais mal do que o próprio glifosato. Então, o glifosato é o primário e o AMPA é o secundário. Primário, lembrem-se, é aquele que eu estou jogando no meio ambiente. Tá? E secundário, eu joguei alguma coisa no meio ambiente, ele, por processo físico, químico e biológico, lá no meio ambiente, ele se transformou em outro poluente. Também a gente pode classificar os poluentes conforme os poluentes antropogênicos, né? Conforme a permanência no meio ambiente, aqueles que ficam pouco tempo e já se degradam, ficam mais tempo, e aqueles que ficam muito tempo no ambiente agindo e não se degradam. E a gente também pode classificar os poluentes pelo local da poluição, né? Ar, os três grandes compartimentos, ar, água e solo, compartimentos ambientais. Mas a gente também tem ruído e a gente tem também a biosfera, poluentes que vão entrar nos seres vivos, incluindo o ser humano, né? E vão causar uma série de males. Professor, então é o fim do mundo, né, professor? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter muitos problemas ainda. Quantos de vocês têm rinite, por exemplo? Né? É um problema muito sério. Eu fui ter rinite depois de velho. Rinite é um problema que o ser humano tem bem típico de poluição do ar. Quanto mais uma cidade se torna poluída, o ar poluído, mais pessoas com rinite tem naquela cidade. Então, como é que a gente pode resolver isso para evitar o fim do mundo? E é isso que a gente vai ver na nossa disciplina. A gente vai trabalhar o que a gente chama de gestão ambiental. Gestão ambiental, gente, eu até coloquei uma figurinha, não é abraçar árvore, tá? É claro que as árvores são importantes, as árvores são boas, são essenciais para a vida do ser humano em todos os aspectos. Mas gestão ambiental é tudo que a gente faz para diminuir nosso impacto ambiental. Eu vou sair aqui descompartilhar. Quem de vocês, por exemplo, separa lixo? Lixo reciclável e outros lixos. Quem separa? Eu. Aqui em casa separa. Ótimo. Quem mais? A Maria Eduarda, eu, o Eduardo, olha só, a Rebeca, Isadora. Sabiam que a Larissa, sabiam que vocês estão fazendo gestão ambiental? Quando vocês separam o lixo reciclável, né? Para reciclar mais tarde, vai entrar num processo de produção e tudo, vocês estão diminuindo o impacto de vocês. Por dois lados ainda por cima. Dois lados. Aquele lixo ia para um aterro, ia formar chorume, ia contaminar o solo, a água subterrânea e etc.
Então, é um impacto a menos. Segundo, como eu vou reciclar, eu não preciso tirar tantos recursos do meio, lá no nosso começo da aula. Então, eu estou diminuindo o meu impacto por 2 lados diferentes. Já pensaram nisso? Olha que legal. Que diferente, né? Eu sou fanático por reciclar. Eu não estou brincando, gente. Eu tomo iogurte, eu pego aquela tampinha de alumínio, lavo, coloco no lixo reciclável. Como iogurte, lavo o copo, seco, coloco no lixo reciclável. Não estou brincando. Eu sou fanático, pô. Eu sou fanático por reciclagem de resíduo. O meu, acho que eu já comentei com vocês, lixo orgânico aqui em casa, eu tenho umas caixas com minhoca dentro. Elas amam o lixo orgânico. Eu só não posso colocar comida temperada, não vou colocar resto de bife, o osso do bife, não dá. Mas dá para colocar até, por exemplo, casca de ovo. É maravilhosa, ela tem muito cálcio. E daí, depois de 3 meses, aliás, eu já tenho que ir lá ver como é que tá, mas normalmente 3 meses, aquilo é adubo puro, humus puro, não preciso nem comprar na floricultura. E se vocês seguirem meu Instagram, eu posto quase só as minhas flores no Instagram. É flor, 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 flor para tudo que é lado no meu Instagram. Muitas dessas são cultivadas com meu próprio lixo orgânico que as minhocas transformaram para mim. Então vai menos ainda para o aterro. Né? Eu tenho água de chuva, então eu não preciso tanto a água da Sanepar. E olha que legal, minha conta d'água é mais baixa. Eu não preciso economizar tanto, porque eu tenho água de chuva. Vocês estão desesperados para economizar água. Eu não. Eu tenho água de chuva. Né? Eu tenho para vaso sanitário, para lavar o canil dos cachorros, para molhar a água, as plantas, o gramado. É claro que se fica 3 meses sem chover, eu não vou ter água de chuva também. Mas agora eu não tenho nenhum problema. Posso lavar canil, lavar carro. Né? Que a Sanepar, nós ainda estamos em economia e eu estou lavando canil, eu estou lavando calçada, eu estou... ninguém pode falar mal de mim. Por quê? Eu tenho 6 mil litros de água de chuva. A chuva de hoje, eu estava com uns 4 mil litros. A chuva de hoje já completou meu depósito de 6 mil litros. Isso é 6 metros cúbicos de água, gente. Isso é muita coisa. É muita água. Acreditem, é muita água. Então, assim, gente, quanto mais a gente economiza nos recursos naturais, menos impacto tem. E isso é o que a gente chama de gestão ambiental. A gente vai ver vários modelos bem complexos, dá para usar nas nossas empresas, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas se eu reciclar, é lixo, separar lixo aqui em casa. Se eu usar água de chuva, se eu compostar o meu lixo orgânico, isso já é gestão ambiental. E a gente vai discutir isso durante o semestre. Como que a gente pode introduzir essa ideia na nossa empresa? Como a gente pode introduzir essa ideia no nosso mercado? Tá? Gente, alguma pergunta até agora, alguma dúvida, alguma observação que algum de vocês queira fazer? Professor, na escola, eles falaram que a teoria de Malthus estava teoricamente certa, porém, ela só deu errado por causa da Revolução Industrial. Porque daí, como houve a Revolução Industrial e as pessoas começaram, tipo, a ter mais máquinas, mais para plantação, essas coisas, a teoria de Malthus, naquele momento, não tinha dado certo. Então, se teoricamente, a Revolução Industrial, para a teoria de Malthus, foi água na bunda? Eu Ou não sei não? dizer, eu acho que Malthus está certo, tanto que as simulações do Clube de Roma na década de 70 mostraram a mesma coisa. Como eu falei para vocês, o que acontece? A água começou a subir, 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 e a gente inventou outras coisas.
e daí a Revolução Industrial tem um papel importante nisso. Mas ela teve um papel importante, ou ela ainda tem um papel importante, né, de a gente tirar cada vez mais recursos do meio e jogar cada vez mais resíduos poluentes de volta no meio ambiente, né? Mas se a gente for por esse ponto, bem interessante isso que você falou, Camila, se a gente for por esse ponto, a Revolução Industrial está pelos dois lados, porque ela ajudou a diminuir ainda mais os recursos do meio e ter mais poluentes no meio. Ela ajudou, sem dúvida. Mas, por outro lado, quando a água foi subindo, bateu na bunda, agora já está no queixo, a Revolução Industrial ajudou para a gente inventar novas máquinas que economizassem recursos. Né? Você pega... eu sou do tempo da lâmpada incandescente, aquela lâmpada que ficava bem quente. Aquilo gastava... Talvez vocês se lembrem ainda, né? Quando vocês eram bem pequenininhos. Aquilo você colocava a mão ali, queimava a mão, né? Era horrível. Quando eu era pequeno, eu volta e meia fazia isso, né? Bobinho, né? E pegava lá e queimava. Por que era tão quente? Porque ele aproveitava só um pouco da energia para fazer luz, o resto da energia era perdida em forma de calor. Daí vieram as luzes fluorescentes, né? Aquelas compactas e tal, com vapor de mercúrio dentro. Elas também eram quentes. A gente chamava de luz fria porque elas eram muito mais frias do que a incandescente. Mas se você pegasse, também era quente. Ela aproveitava melhor a energia para fazer luz e perdia pouca energia na forma de calor. E agora chegaram as lâmpadas LED. Você pode... Eu estou com uma lâmpada... Aliás, todo o meu escritório aqui é lâmpada LED. Quase toda a minha casa é lâmpada LED. Quase toda. Faz muito tempo que eu nem compro lâmpada LED, porque ela dura muito tempo, né? Apesar de ser cara, ela economiza muita luz e dura muito tempo. Mas você pode pegar na lâmpada LED, que ela tem um calorzinho, mas bem fraco, você pode pegar, não vai se queimar. Por que isso? Porque a gente inventou uma tecnologia que aproveitou melhor a energia elétrica que entra formando luz e perde bem menos por calor, mas muito menos por calor, né? Então, uma lâmpada incandescente de 100 watts, hoje é uma lâmpada LED de 15 watts. Não tem como comparar. Hoje a gente gasta entre 10% e 20% da energia para a iluminação do que a gente gastava há 20 anos atrás, no mesmo local, na mesma condição. Aqui no meu escritório, para ter essa luz que eu tenho agora, quando eu fiz o meu escritório, eu gastava, olha, quase 500 watts. Hoje eu não gasto 80 watts para iluminar aqui do jeito que vocês estão vendo. Então, a Revolução Industrial, viu, Camila, eu acho que você tem uma certa razão, mas ela começou o problema, ou intensificou o problema, por isso que o malto já é do tempo da Revolução Industrial, tá? Ele já pegou o início da Revolução Industrial porque ela começou no final do século XVIII, tá? Lá 1700 e pouquinho. Mas ela deu início ao problema, à intensificação do problema, foi intensificando ao longo do tempo, mas a mesma Revolução Industrial, quando a água bateu aqui, nos ajudou a empurrar com a barriga o ponto de crise. Eu acho que o ponto de crise, ele ainda vai chegar. Mas só que a gente está empurrando cada vez mais com a barriga. Talvez eu não veja o ponto de crise. Talvez vocês não vejam o ponto de crise. O Clube de Roma falou que o ponto de crise ia ser 1999. Não foi, definitivamente não foi. A gente ainda está empurrando com a barriga. E eu acho que a gente ainda vai empurrar com a barriga há muito tempo. Só que a gente não vai conseguir resolver nunca 100% do problema. Então, gente, eu sempre falo assim, o ser humano é um ser impactante. Vocês estão impactando o meio ambiente agora, eu estou impactando o meio ambiente agora. E o que eu quero, a partir do que a gente viu na aula de hoje, o que nós vamos ver nas outras aulas, é mostrar para vocês o seguinte: impactar, a gente vai impactar. O que a gente tem que fazer é diminuir o máximo possível o nosso impacto, para que esse ponto de crise vá lá para longe, lá para longe, lá para longe, que os nossos filhos, netos, bisnetos ainda tenham meio ambiente para aproveitar.
Ainda tenho recursos naturais para aproveitar, tá? E é isso que a gente tem que mudar a nossa ideia. Meio ambiente, gente, não é só na Amazônia, não é só Mata Atlântica. Meio ambiente é tudo o que nos cerca. Meu escritório aqui é meio ambiente. O quarto, a sala, onde que vocês estão, o escritório, onde que vocês estão agora, é meio ambiente. É tudo meio ambiente. Então a gente tem que começar a cuidar com tudo. Gente, nossa, o tempo passa, né? E vocês ainda estão aqui, olha que legal! Ah, consegui! Gente, a nossa aula vai até às 10, tá? Eu queria que vocês entrassem lá na atividade de frequência e respondessem, mas com cuidado, pensem, revejam o material, procurem outro material, etc. Eu quero alunos proativos, que não dependam só do professor, porque um administrador de empresas não depende só de receitinha, ele tem que ter cabeça. Comecem a treinar isso agora. Aproveitem as aulas para treinar isso, tá? E respondam com cuidado, certo? Vocês têm uma chance para responder certo. Lembre-se que vai valer nota, né? No primeiro e no segundo, só que no primeiro bimestre vai valer mais nota ainda, vai ter um peso maior. Semana que vem eu já vou passar o primeiro trabalho para vocês. Vocês acharam que ia ser moleza, professor Klaus? Não vai ser, não. Já vou passar o primeiro trabalho para vocês, tá? E leiam um material complementar. Tem um artigo bem interessante lá que fala sobre sustentabilidade empresarial, etc. Tá? Leiam, aproveitem tudo isso que a gente oferece para vocês, tá? Não se esqueçam de ver o vídeo da aula passada. Eu não vou cobrar nota, mas eu quero cobrar a consciência de vocês, a proatividade de vocês. Tá? Então vamos aproveitar esse tempinho até as 10 para fazer a atividade de frequência, ver o material complementar e ver o link que eu mandei para vocês na semana passada. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Ótimo. Vocês sabem que vocês podem perguntar sempre. Estou à vontade, qualquer coisa me mandem um e-mail durante a semana, tá? Cuidado no carnaval, tá, gente? Cuidado no carnaval. Olha, o coronavírus está pegando. Antigamente a gente falava que era AIDS e etc, né? Hoje a gente fala do coronavírus. Cuidado aí, então. Vamos aproveitar em casa. Ano que vem vai ter carnaval de novo. Não se preocupem, vocês vão aproveitar muito ano que vem, tá? Até o final do ano a gente resolve essa questão da pandemia. Tá certo? Eu quero ver todo mundo aqui na semana que vem, quinta-feira, 8 horas da noite, para a gente conversar um pouquinho mais sobre sustentabilidade nos negócios. Tá bom, gente? Até lá, então. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, prof. Boa noite, gente. Eu que agradeço, Eduardo. Boa noite. Tchau, tchau. Professor, você estava... Deixa eu só parar a gravação aqui.